Mulher, pode ser pastora ou não? Nesse vídeo eu quero tratar com vocês um pouquinho da liderança feminina dentro da igreja. Eu vou citar alguns exemplos, algumas situações e peço então que você se inscreva, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um curso de exegese, um curso de bacharel em teologia. Então, segura a vinheta e vamos para o vídeo. Como eu disse, eu quero tratar um pouquinho sobre a questão da liderança feminina. Existe um debate muito grande, muito grande não, mas existe um debate acerca da liderança feminina, se mulher pode ser pastora ou não. E você tem uma discussão ao longo da Bíblia, pessoas discutindo a Bíblia, se pode ou não. Você vai ter igrejas que têm pastoras, você vai ter igrejas que não. Eu mesmo, volta e meia, eu mudo de opinião sobre o assunto. No momento eu acho que não pode ter mulher pastora, no outro momento eu acho que pode ter. Porque é um assunto, cara, que ele é muito complexo. Primeiro, por quê? Porque ele não é um mandamento. Você não tem um mandamento claro, ó, mulher não pode ser pastora. Você não vai encontrar esse texto na Bíblia. Mulher não pode ser líder de ministério. Não tem um texto desse na Bíblia. E quando você olha, é claro que a liderança geral, ao longo de toda a Bíblia, a liderança sempre foi de cunho masculino. Jesus ele escolheu 12 apóstolos. Apóstolos. 12 apóstolos. 12 homens acompanharam ele. Ele não escolheu uma mulher para estar acompanhando ele. Entendeu? Só que, quando você olha para situações difíceis da Bíblia, de maneira geral, acontecem casos específicos de você ter uma liderança feminina. Você tem mulher profeta, você tem mulher juíza. E aí, quando você fala de mulher juíza, estamos falando de Débora. E quando você olha para Débora, ela era uma líder política e uma líder profeta. Você olha para a história de Débora, ela era uma líder política. Ela era uma juíza, assim como Samuel era. Samuel é o último juiz. Israel era um profeta e juiz. Né? Depois disso começa o período dos reinados, dos reis, né? O período dos reis. Então, mas você olha para Israel teve uma juíza. Entendeu? Você olha ao longo do Novo Testamento, você vê uma participação feminina que de certa forma ela é exponencial. Né? Você tem a menção da mãe de Jesus, né? Em alguns textos, em alguns pontos chaves, quando Jesus está na cruz, morto, Jesus fala, eis mulher, ó, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Você tem 3 mulheres indo lá no sepulcro de Jesus e vendo ele ressurreto. Você vai ter uma mulher chamada Dorcas, que ela, o missionário Paulo teve que chegar e dar um Rini Tensei nela, mano. Ele teve que dar um Rini Tensei nela porque a mulher tava fazendo falta, cara. Será que o trabalho dela era só um trabalho secundário? A ponto de que precisou dar um Rini Tensei nela para ela levantar e continuar fazendo o trabalho que ela fazia de liderança? Dorcas. Menciono Dorcas aqui. Aí alguém pode falar, mas ela era diaconisa. Tá, mano. Olha na Bíblia. Qual que é a diferença entre o presbítero e o diácono? Vamos lá. Olha, esquece a organização atual da igreja e olha para o contexto bíblico. Olha, vamos olhar só para a Bíblia. Olha só para a Bíblia. Vai lá. Qual que é a diferença entre um diácono e um presbítero? Coloca lado a lado o que é um diácono e o que é um presbítero. Eu vou já dizer para você. A diferença é clara. A idade. Porque um diácono era alguém mais jovem que se destacava entre os outros. E o presbítero era ancião, tá? No grego é mais velho, alguém mais velho. O ancião, ele era alguém que era um ancião. Então o cara, por ter alguma certa idade, ele era chamado de presbítero. Mas se ele era alguém jovem que se destacava, ele era chamado de diácono. Né? Era chamado de diácono. Não, mas lá em Atos eles se reúnem e juntam, fazem oração e levantam-se alguns homens para diáconos. Porque a única organização que se tinha dentro da questão primitiva da igreja, a organização social, era você tinha os jovens, as pessoas jovens,
jovens, as pessoas de idade, 30 e poucos anos, e depois disso você tinha os anciões. E você não tinha, que eram chamados presbíteros, e depois você não tinha mais alguma coisa. E aí foi criado esse negócio chamado diaconato, que não tem nada a ver com a forma organizacional que nós temos hoje. Que você entra na igreja, você vira diácono, depois de diácono você vira presbítero. Né? Até inventaram uma expressão de ancião jovem, mano. Juro que eu vou bater no cara que inventou esse negócio de ancião jovem. Se é ancião, é velho. Se é ancião, é velho. Não tem dessa de ancião jovem. Se é jovem, é diácono. Se é jovem, é diácono. Se ele é um jovem que se destaca no meio dos outros. Né? Porque para ser diácono, você tem que ser um negócio diferente. Você tem que ser jovem e ser um pouco diferente. Mas necessariamente você não precisa ter a idade, né? Tipo assim, você não precisa, por exemplo, o cara já entra numa certa idade na igreja. Ele não precisa passar pelo diaconato para virar presbítero. No contexto bíblico, o cara já era de idade. Quando ele ganhava algum conhecimento, algum respeito, ele se tornava automaticamente um presbítero, um ancião. Por quê? Porque ele era o mais velho. O mais velho era respeitado no mundo antigo, né? E por aí vai. Mas quando você tinha um jovem talentoso, você dá um espaço para ele. E ele foi chamado de diaconato, que é o ministério da servidão. Que também é uma questão bem específica ali dentro do Novo Testamento. Mas a diferença entre o diácono e o presbítero, ela é uma só, essencialmente, na minha visão aqui atual. A idade. Porque aí a gente tem que olhar para a construção social, daquela época. Porque se a gente olha para a organização da igreja, né, isso é uma matéria que, se você estudar teologia, link na descrição, você estuda na parte de eclesiologia, e fica tranquilo, não sou eu o professor dessa matéria, tá? Eu não sou professor de eclesiologia, né? Eu sou professor de grego, crítica textual, exegese, outras coisas, mas eclesiologia é outra coisa. Mas se você olhar dentro do período da organização da igreja, você vai perceber que ela mudou com o passar do tempo. E aí, aquilo que diferenciava pela idade, agora passou a ser cargo hierárquico. Diácono é abaixo de presbítero. Aí você olha e fala assim, mas, professor Adolfo, por que você está falando isso quando você está falando de liderança feminina? É aí que está. Eu comecei falando de Dorcas, falei de Débora. Você tem, por exemplo, 3 mulheres que são profetisas. O próprio Paulo menciona, né? O cara tal lá que tem 3 filhas profetisas. Você vai ter uma menção muito interessante de Paulo falando com Timóteo, falando da mãe de Ló, né? Lode, alguma coisa assim. Você vai ter a mãe de Ló, ou a avó de Ló, a avó de Timóteo, mencionando. Você acha que aquela mulher lá, ela não tinha uma... pela maneira que Paulo se menciona, se refere a... Você acha que ela não tinha um peso na sociedade dela? Você acha que não tinha? Vamos lá. Comenta aqui, por favor. Comenta aqui e me diga se você acha que a parenta, a ancestral, a mãe de Timóteo não era uma pessoa expressiva dentro da comunidade local. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que olhar, quando a gente vai discutir essa questão de liderança feminina, a gente tem que olhar para o contexto local. Por quê? O natural é que sejam os homens. O normal de toda a Bíblia que você vai ver é homens. Só que em casos específicos, você tem uma liderança feminina muito maior. Você vai ter, isso aí é real. E tampar o sol com a peneira, porque se o cara falar assim, não existe pastora na Bíblia. Débora não era pastora? Rebeca não cuidava de rebanho? Ela não era pastora? Porque tem nego que acha que pastor era um líder eclesiástico. Não, pastor era quem cuidava de ovelha, pô. Nós que, na modernidade, que inventamos o termo pastor para aquele que cuida da igreja, né? Damos esse título, né? Que até então, na língua portuguesa, o líder eclesiástico ele era chamado de padre, seja um padre, imagina, um padre calvinista, um padre luterano, um padre católico, era um líder. Com o passar do tempo na língua portuguesa é que o protestantismo desenvolveu a linguagem do pastor, assim como em outras línguas também, para diferenciar da liderança católica, né? Tanto que você tem traduções antigas da Bíblia, João Ferreira de Almeida, que elas trazem, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Mas
João Ferreira de Almeida era chamado de padre porque era o nome dado a um líder eclesiástico. Entendeu? Mas hoje nós chamamos de pastor. A gente vai se referir a João Ferreira de Almeida, o pastor calvinista, lá da Batávia. Pronto. Tá entendendo? Então, a questão de liderança, ela muda e ela tem a questão do contexto. Existem locais em que uma liderança feminina, por exemplo, ela vai gerar problema. Ela vai gerar problema. Só que você vai ter locais em que uma liderança feminina é a chave para pregar o evangelho. Dependendo da tribo africana, dependendo da tribo indígena, dependendo da tribo aborígene da Austrália, por exemplo. Uma liderança feminina matriarcal, compreender isso é a chave para você pregar o evangelho. Só que você vai ter contexto em que uma liderança paterna é mais forte. Aí eu pergunto para você, na Bíblia, no contexto social da Bíblia, de todos os seus tempos, qual foi sempre o foco? O contexto patriarcal. Né? Você vai ter o foco em Abraão, em Ló, Jó. Você vai ter o foco nesses caras. Sistema patriarcal. Aí eu pergunto, a sociedade no século XX e no século XXI, ela é patriarcal ou ela é um pouco diferente? Ela ainda assim é patriarcal em sua grande maioria. Contexto americano, contexto brasileiro, o homem ganha mais que a mulher, nos Estados Unidos o homem ainda continua ganhando mais que a mulher. Você tem esse contexto aí. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, já na primeira, e quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, você teve uma participação maior da mulher na sociedade. Até então, mulher não votava. Mulheres começaram a votar. Até então, uma mulher que saísse para trabalhar para pagar suas contas não era uma coisa muito natural. Né? A mulher tem que trabalhar para pagar as contas. Hoje, já é uma coisa natural. Eu cresci sem pai. Meu. Então, a liderança, quem cuidou de mim foi minha mãe, cara. E cuidou do melhor jeito que ela achou possível. Nas limitações dela. Graças a Deus, tô aqui, né? E todos os filhos dela também, todos os meus irmãos, se tornaram grandes homens. Se tornaram homens, pais de família, né? Não somos perfeitos, mas, pô, tá aí. E ela cumpriu a missão dela como matriarca, né? Como mãe. Né? Tem minha avó, cara, pô. A avó Araci, a avó Rita, né? Que são grandes matriarcas também, que são pessoas que, na maneira delas, mantêm unidas suas famílias. A figura é nelas, né? E por aí vai. Então, na nossa sociedade no século XXI, a mulher tem voz. A mulher tem voz. E a pergunta é, se a mulher tem voz em casa, se a mulher tem voz no trabalho, não como de maneira 100%, porque tem trabalho que a mulher não faz, né? Você não vê mulher descarregando saco de cimento, você não vê mulher cavando buraco, valeta, você não vê, entendeu? Você não vê, eu não vejo mulheres mexendo com solda, tá ligado? A maior parte desse trampo é homem. Mas você tem as mulheres ativamente no mercado e ativamente na política, com voz política. E por que na igreja elas não podem ter isso aí? Aí alguém pode chegar e falar assim, porque a única sacerdotisa na Bíblia é Jezabel. É Jezabel. A única sacerdotisa é Jezabel. Pô, verdade. Não tá errado. A grande sacerdotisa é Jezabel que lascou com o reino de Israel. Porque o marido dele era um frouxo, né? O Acabe era um frouxo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Só que o contexto dele era patriarcal. O contexto ali era patriarcal. Aí você vai ignorar todas as mulheres que dão estudo bíblico, todas as mulheres que pregam o evangelho, todas as mulheres que a maneira delas, pô, com a influência delas trazem as pessoas. Então a mulher não pode fazer isso. Mas se a mulher não pode fazer isso, ela não pode ser pastora. Né? Porque se ela pode pregar, né? Quando eu digo pregar, não é pregar dentro da igreja. Se ela pode pregar, se ela pode levar a mensagem adiante, se no contexto social dela ela é influente, como é que ela não pode ser pastora? Ah, por causa de Jezabel? Ué, mas você tem Débora. O que seria do livro de Juízo sem Débora? Não, você tá louco. Cara, eu vou dar uma indicação de um livro para você que não tem nada a ver com o assunto. Se você ler esse livro aqui, A Tradição Judaico-Grega da Antiguidade no Império Bizantino, é bem legal, que aqui demonstra que houve momentos em que a liderança da sinagoga era feminina. A liderança da sinagoga era feminina. Só você ler esse livro aqui. Ó. Se o judaísmo aceita, independente do contexto, uma mulher na liderança, por que nós vamos ficar de russo?
Não, porque Jezabel é que mandava na política lá e desgraçou tudo. É verdade. Mas temos Débora também. Temos pessoas que o próprio Paulo respeitava, Dorcas, a mãe de Timóteo. Por isso nós vamos ignorar esse testemunho? Então veja como é complicado falar desse assunto. Aí você tem uma liderança, uma discussão intensa dentro da igreja, das igrejas, que se pode ter pastor ou não, uma liderança feminina ou não. Aí eles vão para aqueles textos de Corinto, né? Porque a mulher não deve pregar. Peraí. Vamos com calma, vamos com calma. Paulo, ele está pregando para quem? Ele está falando para quem? Para Corinto. Qual era o problema que Paulo enfrentava em Corinto? Vamos lá. Quais eram os problemas que Paulo enfrentava em Corinto? Ele enfrentava um monte de problema e talvez naquele contexto um grupo feminino apoiou aquela questão ou trouxe dificuldades e Paulo falou, olha, que a mulher em Corinto fique calada. E que se ela quiser aprender alguma coisa, ela aprenda com o seu marido do lado. Então nós temos um problema local em Corinto, em que Paulo fala isso. Um contexto social. Era um contexto específico de Paulo lá em Corinto. Dá para aplicar isso para todas as mulheres? Você tem locais em que a liderança feminina é uma bênção, velho. É uma bênção. Mas não pode ter pastora. Por quê? Por causa do céu. Porque Paulo mandou a mulher ficar calada. Na minha igreja, na igreja que eu frequento, a igreja de 27 dia, a mulher pode passar a lição da escola sabatina, a mulher pode pregar, a mulher pode cantar, a mulher pode dar estudo bíblico, a mulher pode abrir culto. Pô, na igreja adventista você só não tem anciã. Mas a mulher pode liderar ministério da escola sabatina, ministério dos dízimos, ministério da asa, ministério missionário. A mulher pode liderar tranquilamente. Entendeu? E normalmente as mulheres que têm essa liderança, elas são casadas com pessoas que já são anciões, já estão muito tempo na igreja e tal. É a forma organizacional. Mas porque a mulher hoje, no século XXI, ela tem uma outra voz do que não se tinha nos séculos passados. Aí surge uma pergunta que vai dar muito problema. A mulher pode ser pastora? Ué, se ela pode pregar, se ela pode levar o evangelho, se ela pode fazer um monte de coisa, por que ela não pode ser pastora? Assalariada. Aí vamos ter que analisar o contexto. Bom, o sistema da minha igreja não permite isso. Por que não permite? Eu não estou falando da questão bíblica agora, estou falando da questão da igreja. A questão social que a igreja se estruturou não permite, não dá espaço para isso. Por que não dá espaço? Você tem um pastor que cuida de 5 igrejas. Os ciclos da igreja adventista, um pastor cuida de 5 igrejas. Um pastor cuida de 5 igrejas. Tem algumas regiões que um pastor cuida de 20 igrejas. Como é que você vai colocar uma mulher pastora, assalariada, cuidando de 5 igrejas, e ela vai cuidar de 5 igrejas, beleza. Só que, digamos que ela fez teologia, ela casou com um pastor. E o marido dela vai cuidar de outras 5 igrejas. Só que ela recebeu o chamado para a região de São José dos Campos. E o marido dela, não sei o que, recebe um chamado para ir lá para Lemos, São Paulo. Que não é nem longe aqui, é um pouquinho, mas já é uma cidade distante. O que vai acontecer, meu irmão? Quando é que esse casal vai se encontrar? Porque esse é o sistema da igreja adventista. Então, já nisso, já não permite. Aí vai gerar um problema muito maior, porque ou ela vai ser pastora ou ele vai ser pastor. Aí os dois estudaram teologia. Mas só um vai poder ser pastor. Porque não dá. Não dá. Então, a própria forma organizacional não permite, não abre espaço. Mas a igreja adventista, nesse caso, ela é muito aberta na questão da liderança. Na questão de liderança local. A mulher tem voz na liderança local. A mulher faz parte de comissão. A mulher toma parte, tem voto nas decisões. Você já tem outras igrejas que não seguem por esse caminho. Você tem outras igrejas que não seguem por esse caminho. Você tem igrejas que optam por um pastor cada igreja. Não é o caso da igreja adventista. Para uma igreja adventista ter um pastor, ela tem que ser uma igreja muito grande.
que é o que acontece com as centrais. A igreja central, normalmente, quando ela tem um grupo maior de pessoas, ela tem um pastor oficial e um pastor auxiliar, e talvez 2 ou 3 pastores. Isso acontece em igrejas centrais de grandes cidades. Igrejas pequenas, cidades pequenas como Lemos, São Paulo, é um pastor para a cidade toda, cuidando de 4, 5 igrejas, inclusive da central, por exemplo. Então, eu estou pegando o caso da minha igreja, que é o que eu sei mais de perto. Mas, por exemplo, no caso das igrejas pentecostais, por exemplo, eu venho de uma igreja neopentecostal, não fui batizado lá, mas eu frequentei uma igreja neopentecostal, que a liderança, a fundadora da igreja era uma mulher. E, pô, a igreja cresceu, já deve estar com umas 2 ou 3 igrejas aí. Igreja neopentecostal, liderança feminina. Teve a paciência de lidar comigo e, pô, quando eu saí da igreja, eu falei com a líder, ela falou, olha, vai com Deus, porque teu caminho não é aqui. O que você busca, o conhecimento que você busca, a gente não tem estrutura hoje, porque estava bem no começo. Então talvez você vai crescer muito mais lá. Então vai com Deus e fica com ele. Né? Então é isso. Então como assim, Adolfo? Questão de localidade. Vai ter cultura que se você for numa tribo africana, já mencionei, desculpa, estou repetindo o argumento. Contexto cultural. Não é uma discussão bíblica propriamente, porque a Bíblia ela não fecha o assunto que só mulher pode ser liderança ou só homem pode ser liderança. Ela deixa claro que a maioria, a grande massa da liderança sempre foi masculina, como sempre é, mas ela está aberta para a liderança feminina. Ela respeita a liderança feminina. Você pega Abraão e Sara. Abraão e Sara. Se a gente fosse ver só pelo lado do homem, o primogênito dele era Ismael. Mas o filho da promessa era o filho de Sara, e não da. Mas, legalmente falando, o primogênito é Ismael. Então Deus ele permite espaço para a liderança feminina. Estou usando um pouquinho o exemplo fora de contexto, caso alguém fale assim, como que um professor de exegese pode falar um absurdo desse aí usando fora de contexto? Ele não entendo. Que Deus ele sempre se preocupou com a liderança feminina. Ele cuidou disso também. Em casos que houvesse necessidade que essa liderança se sobrepusesse, sem problema nenhum, cara. E eu acho que a igreja hoje, de maneira geral, as igrejas, elas estão se abrindo para isso. Porque tem mulher que ela tem o dom da liderança. Tem mulheres que têm o dom da liderança e não tem conversa. Aí nós vamos amordaçar ela porque, vamos amordaçar aquela missionária lá, vamos amordaçar aquela mulher ali que faz um trabalho tremendo dentro da igreja, vamos amordaçar a opinião dela porque só nós aqui que pode ser. E um outro detalhe, o único sacerdote que nós temos é Jesus Cristo. O resto, mano, é tudo comedor de arroz e feijão. Como assim, Adolfo? Esse papo aí de sacerdócio morre em Cristo. Morre em Cristo. O sacerdócio morre em Cristo. O sistema sacerdotal, aquele lá, que a gente pode incluir Jezabel, ele morre em Cristo. Só você lê Hebreus. Cristo é o nosso sumo sacerdote. É o único nome entre os homens e Deus que pode salvar. Não é o seu pastor. Ele não é intermediário. O seu pastor não é intermediário entre você e Deus. O único intermediário entre você e Deus é Jesus. E aí eu te pergunto, a questão do pastorado, como é que fica? Fica numa liderança organizacional, mas não numa liderança salvífica. Então, se a sua igreja escolhe ter pastora, você não está perdido por causa disso. Se sua igreja só escolhe ter homens como pastores, se sua igreja só escolhe homens como líderes, não tem nada a ver com salvação. É uma questão organizacional e cultural. Cultural. Eu não estou relativizando a Bíblia, mas é uma questão cultural. Se você olhar atentamente cada contexto bíblico, a liderança, a organização que a igreja toma, ela é cultural. Se você olha para aquele período, a organização política era aquela. Pronto. E houve momentos de liderança muito forte femininas. Não só no período bíblico, mas também pós-bíblico. E até atualmente, você tem grandes mulheres pregadoras. Mulheres que fazem um trabalho que, no dia que eu fizer um 10º que alguma mulher fizer, mas não, nós vamos sufocar, porque na igreja não pode ter pastora. Nós vamos sufocar porque alguns pastores dizem, na Bíblia não tem pastora.
Ué, o conceito que você está dando para a palavra pastor não existe na Bíblia, pô. Você tem ancião, você tem presbítero, você tem o termo apóstolo, que todo mundo é um apóstolo, todo mundo é um enviado de Deus, todo mundo é enviado de Cristo. E essa questão de sacerdócio, essa frescura toda, está em Cristo. Cristo é nosso sumo sacerdote. O sistema sacerdotal que é apresentado na Bíblia, ele cai não, ele é mostrado na figura de Cristo. Então nós todos, homens e mulheres, somos iguais, gentios e judeus, pagãos, seja lá o que for, somos todos iguais perante Deus. E só através de Jesus Cristo. E só através de Jesus Cristo nós alcançamos Deus. Só existe esse nome, Jesus Cristo. O resto somos todos iguais. Então, como a igreja vai se organizar, como a igreja vai levar esse tema adiante, é uma questão local. E a gente observa como é que a Assembleia de Deus se organiza, como é que a Igreja Batista se organiza, como é que a Igreja Católica se organiza, como é que a Igreja Adventista se organiza. A Igreja Adventista se organiza no sistema democrático do século XVIII. Quando ela surgiu, se você olhar para o sistema organizacional da Igreja hoje Adventista e olhar para quando ela surgiu num sistema democrático. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela começa a se organizar dessa forma depois de Constantino. E ela toma uma forma de liderança romana, militar romana. Entendeu? Ela toma uma forma militar romana. E, pô, ela estava errada? Não, era o contexto que ela surge. A Igreja Adventista está errada em se organizar democraticamente da forma que ela se organiza? Não. Porque é o sentimento republicano que surgiu lá dos Estados Unidos. Aí você tem outras igrejas que o cara é votado para presbítero e nunca mais ele é votado e tal, e aí que segue o sistema de presbiterato, como a presbiteriana, acho que algumas batistas e tal. Sem problema. E aí se criou o termo pastor para exemplificar o líder chefe ali. Mas essa não é uma questão bíblica em si, na minha opinião. Pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí, comentem. Mas ela é uma questão organizacional, social e cultural. Então pode ser que eu mude de opinião, se pode haver ou não liderança feminina. Hoje eu acredito que pode haver, em casos específicos. Não é uma coisa que, não, agora toda mulher tem que ser líder. Não, não é isso. Assim como eu não acho que todo homem deve ser líder. Não. Tem casos que, às vezes, a liderança de uma feminina vai ser melhor. Talvez em alguns casos vai ser trágico. Mesmo dentro do Brasil, mesmo dentro de uma tribo africana, o contexto social que vai permitir. E a gente tem que respeitar esse contexto social. A gente tem que olhar para isso. Isso é um olhar missionário. Agora ficar discutindo, falando, criticando, porque não existe pastora na Bíblia. Olha, se você se acha pastor, abandone este cargo. Tipo, sinceramente, falta um pouquinho de interpretação, falta um pouquinho de visão. Falta um pouquinho de visão. Essa é a minha opinião. Então, é isso. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Tamo junto no campo de batalha. Na descrição do vídeo você encontra meu Gmail, euclairadolfo@gmail.com. Este é minha chave Pix, então caso você quiser fazer uma doação, tamo aí. Curso de exegese, curso de bacharel. E fui!